Bom, eu espero que o enquadramento esteja legal, porque tá bem difícil de acertar essa câmerazinha, ela nunca fica legal. A gente vai falar então no vídeo de hoje como planejar a sua história. Eu coloquei aqui no meu roteiro, que tá aqui no caderno, pra eu começar falando sobre a importância de uma história bem planejada. De uma história bem planejada, mas de uma história bem com arcos e desenvolvimento bem definidos. Mas isso é óbvio. Eu não vou falar porque que é importante, porque é importante, não tem como. Então eu vou pular essa parte, que todo mundo sabe que é importante isso. Todo mundo sabe que é importante ter uma história bem desenvolvida, com arcos bem desenvolvidos. É importante pra que não fique ridículo. É isso, acabou a primeira parte. Mas agora eu preciso falar de um negócio antes que eu não posso deixar passar. Que é o quê? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você aí, que quer planejar sua história bonitinho, pra deixar uma história perfeita, você fica muito mais preocupado em planejar a história do que em, de fato, escrevê-la. E isso é um grande problema. A gente fica planejando. Isso não é só história, não. Isso é tudo. Pra gravar esse vídeo, eu fiquei muito tempo planejando quais vídeos que eu ia gravar, quais temas eu ia falar, sobre o que eu ia falar. E acabou que eu enrolei umas 2 semanas e agora somente que eu tô aqui, sendo que eu nem fiz um planejamento grandioso. Eu só usei 5 linhas pra explicar tudo que eu ia falar. Então, assim, sabe? Às vezes você quer um planejamento perfeito e você acaba enrolando tanto pra fazer um planejamento e buscando tanto fazer um planejamento perfeito que você esquece. É aquele tipo de aluno na escola que quer copiar tudo bonitinho e daí vai e faz a letra e daí escreve com a cor de caneta, troca a caneta, muda a caneta, grifa. E aí, quando você pergunta o que a pessoa escreveu ou qual que era a matéria, a pessoa nem sabe. Porque ela ficou mais preocupada em fazer o processo do que em realmente atingir o objetivo, que era aprender. E é a mesma coisa, seu objetivo é escrever a história. O planejamento vai ser só um instrumento para isso. Então não fica tão assim preso no planejamento e não deixa de escrever quando você quiser escrever só porque não tem planejamento. Primeiro de tudo, gente, coloque as ideias em tópicos. Não precisa ser em tópicos. Se você prefere colocar suas ideias em texto corrido, coloca. Se você prefere fazer um mapa mental também, faz um mapa mental. Se você então faz o tópico. A questão é você pensar tudo o que vai acontecer no seu livro. E agora eu vou fazer um parêntese sobre isso depois. Mas é você pensar tudo que vai acontecer no seu livro e você colocar no papel. Porque você precisa ter noção de tudo que você tem, das ferramentas que você tem para depois você organizá-las. Agora o meu parêntese. Tem escritores que eles não gostam de planejar o final da história, sabe? Eles preferem ir escrevendo e depois no final eles veem o que dá. Ou então se você escreveu uma história e você não sabe o final dela, mas você quer escrever ela, não tem problema. Então pega, escreve, do jeito que vai indo, você vai e coloca um final. Só que tem gente que não se sente confortável com uma história que não tem final. Então, é isso. E uma dica agora muito importante e prática que eu vou dar pra vocês. Anotem de lápis. Quer dizer, eu prefiro anotar de lápis, porque, por exemplo, eu tenho esse caderno aqui, que ele é puramente um caderno feio. Coitado do caderno. Eu quis dizer feio no sentido que ele não tem nada anotado bonitinho. Tá tudo feio. A minha letra tá toda feia. E ele tá tudo anotado de lápis. Simplesmente tenho uma ideia e eu escrevo essa ideia. Então é isso, gente. É uma dica. Não se prendam também nessa hora de fazer o seu planejamento, se você for fazer à mão. Ou se você fazer na internet, não se prendam em querer deixar um design bonito. Isso não vai ser um medidor de sucesso. Não vai ser quanto mais bonito tiver o seu planejamento, mais sucesso vai ser sua história. Não. Essa parte aqui, não é importante só você ter noção do que você tem para sua história. Essa não é muito importante a organização, nem a coerência. Não precisa ter coerência nessa parte. É a parte menos importante, não precisa ter nenhuma coerência. Se você quiser listar várias palavras, por exemplo, geladeira, armário, ovo, sacola, lápis, gato, não tem nada a ver essas palavras. Mas isso não é importante. Por quê? No segundo ponto é que você vai fazer a coerência. Você vai interligar as suas ideias. Se você listou um monte de coisa nada a ver, agora é hora de você fazer a ponte entre elas, o caminho, a estrada que vai passar. Tem histórias que elas falham por causa disso, porque elas não têm interligação entre os pontos. Isso é uma coisa muito importante, gente. E agora eu vou contar uma história rapidinho, tá bom? Vou contar uma história que aconteceu comigo. Na verdade, em 2019 eu comecei a escrever. Antes disso, eu falei que eu comecei a escrever, parece que antes disso eu era analfabeta. Não é isso, eu comecei a escrever com frequência. E aí eu comecei por um livro que era sobre viagem no tempo. O Mestre do Tempo.
E aí eu comecei, meu primeiro livro foi lá, era uma história grande e a reviravolta era muito legal. E eu comecei a ter a ideia do livro pela reviravolta. Só que tem um problema, porque eu não fiz roteiro nenhum. Eu só peguei e listei os pontos, eu tinha uma folha. E aí nessa folha eu colocava do lado e na hora que eu ia escrever eu só ia olhando na folha. A ligação entre esses pontos, esses tópicos que eu tinha colocado, eu criava na hora da escrita. Tudo bem, isso pode muito bem funcionar pra você. Porém, quando eu fiz, eu senti que ficou uma história meio vazia, sabe? Entre esses pontos não tinha nada. Só tinha enrolação pra que eu logo chegasse no outro ponto. Então, é por isso que eu acho que é importante você fazer essa interligação, você pensar de fato nos pontos. Não busca um interligamento precisamente preciso. Então, assim, o auge da ligação entre esses pontos vai ser quando você tiver de fato escrevendo o livro. Não se dedica tanto pra uma coisa que depois você vai ter que trocar, sabe? Provavelmente você vai ter que trocar, porque nada vai seguir a risca do que você quer. É isso, não se prenda muito em fazer essa ligação precisa como se você estivesse escrevendo um livro. E agora, a gente tem uma coisa aqui que eu coloquei, que eu acho muito legal. Sobre o momento que a identidade da sua escrita, ela aparece. Porque todo escritor tem um estilo, né? Um escritor não é igual ao outro. Você pode planejar a sua história e fazer esse planejamento que eu falei. Mas é quando você escreve que esses momentos que você não planejou, esses intervalos que você não planejou porque eles eram específicos, são nessas horas que a sua identidade de como escritor aparece, a sua escrita aparece ali, a sua essência vai aparecer nessas horas. Agora, gente, é um comentário mais que eu acho que vai ser útil pra você que quer organizar, mas também é uma parte que é um comentário meu que eu acho sobre a escrita. Agora minha experiência própria, tá bom? Eu acho perfeitamente possível você escrever uma história boa sem planejamento, na verdade. Não sem planejamento, eu digo, mas sem um planejamento específico. E isso eu digo por experiência, porque eu tava escrevendo um livro e teve um livro que eu escrevi, meu segundo livro, eu escrevi completamente com planejamento. E aí, depois, agora, quando eu fui escrever meu terceiro livro, ele até tinha roteiro. Só que eu não gostei muito do começo e eu decidi que eu ia trocar. Não ia começar por aquela parte, não, eu ia começar por outra parte. Só que eu tinha demorado muito pra fazer o roteiro. E eu não ia pegar e ia fazer outro roteiro só porque eu decidi de última hora que eu ia trocar a parte que ia começar, sabe? Sendo que eu já sabia o que ia acontecer na história. Então, eu só peguei e só comecei, sem roteiro. E eu achei que isso foi muito bom, porque eu tendo onde eu tinha chegado, eu tendo uma visão de onde que eu tinha que chegar, eu consegui começar mesmo não tendo planejado aquela parte propriamente. Então, eu achei até muito melhor do que com o roteiro. Eu achei que foi muito mais produtivo do que eu ter que ficar toda hora olhando no roteiro. E eu tive, de fato, muito mais liberdade pra fazer o que cabia na ocasião e não muito bem o que eu já tinha planejado. Mas quem aí não tem experiência na escrita vai perceber que uma coisa é o planejamento e outra coisa é a escrita. Quando você escreve, tudo vira. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para pessoas que escrevem livros e também para pessoas que não escrevem, mas que querem escrever, ou então para pessoas que não escrevem nem querem escrever, mas estão sem nada para fazer. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo.